Patrícia Lages está com a gente para dar dicas, olha, dicas valiosíssimas pra vida, gente. Porque tá aí uma coisa difícil, né? A gente sabe, ganhamos X por mês. Beleza, é aquilo, não tem como fazer milagre. O dinheiro não se multiplica. Mas ao mesmo tempo tem as contas que a gente precisa pagar e tem as coisas que a gente quer ter. Como estabelecer essa prioridade, ao mesmo tempo não viver no vermelho e ao mesmo tempo poder fazer um agrado pra gente de vez em quando, porque afinal de contas é pra isso que a gente trabalha, né, Paty? Verdade, é muito chato quando você só prioriza o necessário e não sobra nem um pouquinho para você se dar aquele presente. Então, o que a gente vai ver hoje, né? Que a gente precisa sim priorizar, saber qual é a necessidade, não deixar a necessidade de lado, mas como é que você faz isso sem a sua vida ficar chata? Porque senão fica muito chato, né? Só pago conta, você fica com aquela impressão assim. E você sabe, Rê, que essa pauta nasceu por causa de um dia que eu estava dando uma passeada nas redes sociais, vendo as fotos, né, que o pessoal estava publicando, e eu achei um negócio interessante assim, porque eu vi uma foto que tinha uma criança bem pequenininha, com uma boneca super cara, e por coincidência eu tinha feito uma pesquisa de preço daquela boneca para uma outra pauta. Eu falei, gente, que boneca super cara. E essa criança tava num quartinho. Ai, meu Deus, e a parede... Já vi que boneca que é. Assim, primeiro, parede toda mofada do quartinho da criança. Daquela forma como tava aparecendo, que judiação, você jura? Então, o que você vê, né? Foi daí que me veio a ideia de fazer uma pauta assim. Por quê? Porque a pessoa prioriza, às vezes quer fazer um agrado pra criança, compra um brinquedo super caro e não arruma a parede do quarto, que vai deixar a criança até doente. Em termos de prioridade, é bem isso, Paty. Você e às vezes falou acha tudo. que é mais Esse caro. moço, gente, é perigosíssimo para a saúde de qualquer pessoa, principalmente para criança. Principalmente então, para criança. Vamos dar uma olhada nos valores aqui, ó. Vamos colocar a boneca primeiro. A gente não tem a foto por motivos óbvios, né? Expor a criança aqui e tal. Sim. Mas a gente tem o valor da boneca aqui, né? Você acha Olha de R$ 296,10 até 329. Fora que não para por aí. Não. Depois tem que ficar comprando comidinha e fralda. Tem porque a bichinha, o acessório. o negócio é caro, não é fácil não. Então, o que acontece? Eu fiquei horrorizada, porque eu falei, gente, 200 e pouco na promoção, porque tem mais 200 cara. E tanto. Não é 200 e pouco, é 200 e muito. Na verdade, 300 ali, né? Que nem diz minha mãe. 300 disfarçado. Se você chorar, eles deixam por 300, né? Então, assim, às vezes dá R$300 num brinquedo, né? Mas não arruma a parede lá, por exemplo, onde a criança pode ficar doente, ela dorme, ela passa 8, 10 horas ali. E aí, estava escrito na postagem, Rê, assim, que era muito caro, pedreiro é muito caro, não dá. Aí eu falei, será que é mais caro do que a boneca? Vamos comparar? Fui pesquisar. Olha lá, gente. Lata de tinta na parede, de mofo. Ainda tem que ser uma tinta anti-mofo, olha lá, tá vendo? Exatamente. Chega de mofo. Por quanto você achou, Paty? R$ 73,64. E para não mofar de novo, a gente precisa de um aparelhinho depois, Exatamente. Né? Então, quer dizer, você resolve e depois você já previne. Então, entre aqui uma você deu coisa e outra, reais. não chegou a R$200. Tá certo? Não, a tinta, bom, que eu não sei quantas latas ela vai precisar para pintar essa parede. Pouquinho. Tudo bem. Pode ser que ela precise de mais umas que duas, uma. umas 3, umas 4 que seja. Não vai dar o preço da boneca. Ainda é mais barato do que a boneca. Se ela precisar de uma lata só, gente, ela compra uma boneca de R$150, que já é uma super boneca, e ainda arruma a parede do quarto da criança. Por isso é que a gente falou antes do intervalo que dá para ter tudo. Só não dá para ter tudo de uma vez. Então é como a Rê falou, é exatamente isso. Bom, o que eu tenho que priorizar? A saúde do meu filho. Então eu vou arrumar essa parede. Vai ver quanto custa, porque a gente se surpreende. Sim. Né? E não vai ficar sem brinquedo. Compra um brinquedo mais baratinho. Então, colocando essas prioridades, você consegue fazer as duas coisas. E você sabe né? que muitas vezes a gente se surpreende ainda além. Porque ela comentou a questão do pedreiro. O pedreiro, o pintor é caro. Na hora da necessidade, a gente se propõe a fazer coisas que muitas vezes a gente não imaginava que pudesse fazer. E faz direito. Você mesmo vai lá, compra o rolinho, pinta essa parede. Gente, tô pra te dizer que você vai economizar e vai se surpreender e ficar com orgulho. Ó, eu que fiz, eu que vai. Vai ficar feliz da vida. Exatamente. E ainda com a economia que fez, né? Então é isso que a gente tem que saber. O que a gente vai priorizar, né? Nós vamos ensinar aqui alguns passos para você aprender como priorizar, como colocar os objetivos e vamos dar mais um exemplo. Você tem mais um exemplo, né? Vamos dar uma olhada? Vamos ver. Vamos ver o que a Paty trouxe aqui para exemplificar o que significa uma prioridade. Olha isso. O que a Demi Moore tem a ver com a história? O que ela tem a ver? Você está vendo ali a foto de um lado,
Ela é uma atriz de Hollywood, muito bonita, etc. Mas olha os dentes dela. Olha um e olha outro. Não faz diferença? Total. Faz uma diferença total. Então, às vezes, você vê aquela pessoa que está extremamente bem vestida, né? Tá com o cabelo feito, dá um sorriso, já não tá tão legal assim. E aí, o que a pessoa fala? Ah, o dentista é muito caro. Mas, de repente, a pessoa gasta muito mais do que gastaria, e tem a ver com saúde também, né, Rê? A pessoa gasta muito mais do que gastaria em outras coisas. Em roupa, por exemplo. Agora a gente até trouxe mais um, né? Olha lá. Mais um Esse exemplo. É o ex, né? Pior Eles foram casados, não foram? Acho que sim. Foi muito tempo atrás? Foi ou a gente tá enganado? Foi, né? Foram, Aí né? Tutu falou que foi, Olha lá, o ex. Sabe tudo. Gente, é sério. Eu Não conversando com uma dentista há umas 2 semanas atrás, minha cunhada, inclusive, beijo pra Cibele, eu cheguei a duvidar que essa foto um dia fosse verdade. Eu também achei que era mentira. Eu falei, gente, isso aí não. zoaram na foto do menino, Foi. coitado. Foi, E zoaram pior que porque ele é verdade. bonito, quiseram zoar ele pra dizer que um dia ele foi feio, mas não é mentira. Gente, não é Não possível que ele teve esse dentinho assim um Então, dia, quer um dizer, branco, um amarelo completamente. Não é? Um meio lá, um meio cá. Agora, Então, presta atenção no depois. Olha a hein? diferença que faz. Aí, às vezes você fala, mas isso é porque ele é milionário, porque ele tem muito dinheiro, porque ele pode. Aí eu fui fazer uma pesquisa, né? Porque fui ver preço, porque não é pra você ficar pensando, é caro, não é caro. Porque tem coisas que no passado até eram caras. Mas hoje, pela tecnologia, etc., já dá pra pagar. Dá uma olhada aí na pesquisinha que eu levantei. Restauração dentária com resina, claro que a gente não tá falando de lente de contato, tem tratamentos mais tops, gente, né? tá assim. Quando você pensa fica numa muito bom com restauração, resina, viu? fica excelente. Então, você já tá falando de um dente que já tá prejudicadinho, que precisa de uma restauração com resina. Não é nem só uma carizinha, nem nada. Eu fui pesquisar uma coisa intermediária. Então, olha o preço. R$600. Aí, uma micropigmentação de sobrancelha, por exemplo, que quando a gente parar para pensar que no caso da dentição, você está pensando na sua saúde, né? Sim. A sobrancelha pode ficar para depois, por exemplo. E Exatamente. custa a mesma coisa. Custa a mesma coisa. Por que eu comparei? Por que eu fiz essas duas comparações? Porque tem algumas coisas, Rê, que surgem com a moda. Então tá na moda. Verdade. Né? Ai, tá todo mundo fazendo. Até perguntaram pra mim, quando é que você vai fazer? Aí eu falei, mas eu preciso? Ah, acho que não, mas tá todo mundo fazendo, é baratinho. Então, assim, pra mim não é uma prioridade. E ainda que se eu tivesse entre uma coisa e outra, é como a Regiane falou, tem a ver com a minha saúde, né? Então, você vê, não é super caro. Então, dá pra fazer. Uma outra coisa que as pessoas negligenciam muito é o médico. Sim, é verdade. Ah, eu não tenho plano agora. Ai, no médico é muito caro, uma consulta, etc. É, e depois vai ter exame, não sei o que lá. Aí eu fui ver quanto custa um check-up em média, né? Quanto custa um check-up médico? Olha aí. Em média? R$1.500. R$1.500. Que é o preço do smartphone, por exemplo. Que tem smartphone, Rê, que a gente sabe que passa dos R$4.000. Então, às vezes você fala, não, o telefone eu posso comprar, um check-up eu não posso fazer. O que é mais importante, né? Quando você vai lá e faz um ranking de prioridades, você descobre o que é mais importante e você coloca aquilo como objetivo e se programa. Então você consegue fazer. Você só não faz quando você não coloca aquele objetivo. Por isso que a gente vai para 3 passos para você saber como é que você prioriza aí na sua casa aquilo que você tem que comprar. Você já conta esses 3 passos como são? Já. Porque é interessante, é bom colocar perguntas na cabeça da gente para que a gente consiga encontrar essas respostas. Exatamente. Daqui a pouco eu volto. Até já. Vamos saber quais são esses 3 passos, então, para a gente aprender a priorizar situações, compras, como gastar o dinheiro, o que a gente tem que pensar. Vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Então, número 1. Listar tudo que é necessário. Fazer uma lista mesmo, pegar papel, caneta e escrever tudo o que eu preciso, tá? E assim, a gente tem que considerar o seguinte, o que às vezes eu julgo que é necessário pra mim, é diferente do que você julga ser necessário pra você. Às vezes Cada um o que é tem sua necessário lista. pra pessoa não é necessário pra família. Às Sim. vezes a família tá com uma prioridade diferente. Exatamente. E a gente precisa colocar na frente muitas vezes. Né? Então a sua lista tem que ser sua. Então pega mesmo papel e caneta e anota coisa por coisa de tudo que você precisa, tá? Aí você vai pro passo 2, que é o quê? De tudo que você listou, o que vem em primeiro lugar? O que é mais necessário do que tudo que está naquela lista? Então, a necessidade número 1 tem que estar lá em cima. Então, de tudo que eu listei, o que eu mais necessito é isso aqui, ok? Aí você vai para o passo 3, que é criar uma estratégia de como eu vou conseguir aquilo que eu coloquei na minha lista.
né? Sabe que é muito interessante? Eu aprendo muito com meu marido essas questões. Parece que ele já veio com isso no chip dele, no meu não veio. Então tem que aprender. Então eu aprendo muito com ele. E a gente está fazendo isso agora, nesse momento, com relação à nossa casa. Então é só um exemplo que eu vou dar para que as pessoas, de repente, se identifiquem. A gente mudou faz uns 6 meses, mais ou menos, para uma casa nova. Óbvio que tem muita coisa para fazer ainda. Sempre. E não dá para fazer tudo de uma vez. É uma coisa que não parece que não tem fim, de fato, não, né? Nunca tem Então, fim. o que a gente está fazendo? Colocando tudo numa lista, por prioridades, o que é mais importante, o que impacta diretamente na nossa qualidade de vida ali dentro, o que não pode faltar, o que é secundário, o que é decoração, o que é perfumaria, pode ficar para depois. E agora com o bebê, então, né? Já menina, tem outra prioridade. A lista muda um pouquinho, né? Muda. E o interessante é que mesmo que a gente não lembre tudo de uma vez, a gente pode ir incluindo itens nessa lista depois. Sem dúvida. Eu tinha pensado nisso, mas tá aqui no meio, vai entrar no meio, não, vai entrar em primeiro. Sim, isso vai mudando, vai se Exato. acomodando, né? De repente você tem um pouquinho mais de capital, você fala, eu vou poder fazer 2 coisas da minha lista, agora eu só posso fazer uma. E isso te dá uma ideia, principalmente falando na reforma, de quando você vai terminar. Né? Então, isso aqui eu vou fazer agora, isso aqui eu preciso de mais 2 meses. Te dá uma ideia, não fica naquela assim, aquela coisa no ar. E você né? não fica com aquela sensação de ter uma coisa sempre inacabada na tua vida. É. Isso é ruim, né? É péssimo. É péssimo. É Você, péssimo. você quando faz a lista e coloca ela e vai colocando ela em prática, você tá com uma sensação de que você tá alcançando sempre o seu objetivo. Sim, porque Muito senão, bom. sabe que impressão que dá? Que você tá andando numa esteira elétrica, e você você não sai do lugar. anda, se cansa e não sai do lugar. Paty, falou tudo. Isso te desanima de um Desgasta, jeito, né? que você fala, gente, pra que eu trabalho na minha vida, né? Então, E depois que eu criei a lista? criou toda a lista. E como é que você começa a priorizar? Então, a gente fez aqui também 3 pontos para você sempre levar em consideração. O primeiro deles é a questão da saúde, tá? Então, é meio clichê dizer a saúde vem em primeiro lugar, mas vem mesmo. né? É fato, Porque né, Paty? você doente não vai fazer nada. O que você vai render doente? Você vai trabalhar doente? Você não vai poder fazer nada. Então, saúde, tudo que tem a ver com a sua saúde, em primeiro lugar. Com a saúde da sua família, em primeiro lugar. A dica número 2, o que tem a ver com o bem comum, que até a Rê já deu uma pincelada. Às vezes você tem uma necessidade particular, mas a sua família tem uma necessidade maior. Então você vai mais para o bem comum do que aquilo que é exclusivamente para você. Você mora em família, sua família é grande ou a sua família é pequena, então o que você prioriza? O que é mais importante para toda a minha família, não só para mim. Mas não né? se anule, né? Que é a terceira dica. E a terceira dica, que é principalmente para as mães, né? Porque não é difícil a mãe se anular. Ela faz tudo para o filho, ela faz tudo para casa, tudo para o marido, tudo para a família, tudo para os parentes e não faz para ela. Então, na sua lista de prioridades, não pode faltar aquilo que você precisa. Tá certo. Tá? Então, não se anule, não. Gente, os passos são fáceis da gente seguir, né? Só colocar em prática, gente. Fácil demais. Vamos agradecer mais uma vez a Patrícia Lages, porque sempre traz soluções muito simples, né? Para situações que a gente considera muitas vezes um bicho de 7 cabeças na vida da gente, né? E aí, para continuar fazendo contato com a Paty Lages, você vai lá no bolsablindada.com.br ou então no canal do YouTube, tem muita dica legal. Patrícia Lages, coloca lá no YouTube, assista os vídeos e, se delicie com as E dicas. agora tem um vídeo com as 5 verdades que você precisa saber sobre dinheiro. Vai lá. Uma delas é que dinheiro não leva desaforo, né? Não. Nunca jamais. Obrigada, Jamais. minha linda. Adorei mais essa temporada. Até a próxima. Eu que agradeço. Viu? Até a Foi próxima. muito bom.